Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Histórias Mitológicas. E depois de muito tempo, eu vim trazer aqui a parte 2 dos deuses de Shumatsu no Valkyrie, ou Record of Ragnarok, como é conhecido aqui na Netflix. Patrocina nós. Enfim, eu parei no Rajun. Eu expliquei que ele apareceu no meio da sexta luta, mas eu não expliquei exatamente quem era o Rajun. Bem, para quem não sabe, Rajun não é exatamente um deus. Na verdade, ele é um demônio do sexto céu e foi o último oponente de Buda. Sim, Buda do budismo, que ele teve que enfrentar antes de alcançar a derradeira iluminação. No universo de Shumatsu, Rajun é um antigo imperador de Helheim. Ele é arrogante, sádico e brutal. Diferente dos outros deuses, ele tem prazer em causar dor. E acaba que, por conta disso, ele foi derrotado. Eu não vou dizer quem enfrentou ele, senão seria um baita de um spoiler, ainda mais que eu quero fazer a versão dos humanos. Então, simplesmente, vamos para o sétimo. Não sei se vocês lembram, mas eu disse que um certo deus traiu os demais deuses. Bem, com isso, os deuses tiveram um representante a menos, e precisavam de um substituto. E aí que entra Hades. Hades não estava na lista original. Ele, na verdade, apareceu para substituir o Buda. Ele é o deus grego do submundo. É ele quem governa as almas dos mortos e basicamente tudo o que acontece lá. Existe uma papelada de coisas que o Hades faz no submundo que leva muito tempo. Mas eu posso dizer que dentre todos os deuses gregos, pelo menos os 6 lendários, Hades é o mais neutro e de boa. Diferente de Zeus e Poseidon, ele não pune os mortais por qualquer besteira ou fica atacando mulheres só porque acham elas atraentes. Embora o que ele fez com Perséfone... Enfim, deixa isso para outra ocasião. No universo de Shumatsu, não se sabe ao certo como Hades governa o Helheim. Sim, no universo de Shumatsu, o submundo é chamado de Helheim, o mesmo da mitologia nórdica, embora Hades seja um deus grego. Só se sabe que ele assumiu o papel de governante do Helheim após impedir uma invasão dos titãs. Então, mas ele soube da morte de Poseidon na terceira rodada e resolveu lutar. Como os deuses precisavam de participante reserva para ontem, Hades resolveu entrar e lutou na sétima rodada. Ele enfrentou o primeiro imperador da China unificada, Qin Shi Huang. E seu desempenho foi tenso. Hades tem ataques brutais, fortes, e seu trunfo é o seu sangue, chamado Icor de Plutão, que ele usa para deixar a sua arma ainda mais poderosa. Com essa arma ele foi capaz de arrancar o braço do seu oponente. Detalhe, esse braço estava com uma armadura, ou seja, era ainda mais forte. Mas apesar de tudo, Hades sucumbiu e foi derrotado pelo seu oponente. E embora isso tenha deixado os humanos à frente dos deuses, temporariamente no placar, essa derrota acabou causando o maior problema para os humanos. Pois o deus que lutaria na oitava rodada só resolveu lutar porque o Hades perdeu. Esse deus, no caso, era Beelzebub, o senhor das moscas. Antes que vocês venham comentar, Beelzebub? Mas esse aí não é um demônio do cristianismo? Calma, meu calabreiros, calma. Vamos explicar tudo. Esse personagem é a junção de 2 deuses distintos de panteões diferentes. Baal, que é um deus da fertilidade, e Zebut, que é um deus das moscas. E, para quem não sabe, foi a partir disso que a religião cristã juntou Baal, Zebut, Beelzebub, para formar o demônio pecado da gula. Em Shumatsu, a história é mais ou menos a mesma. Ele é um deus, mas foi amaldiçoado por uma entidade maligna. E por conta disso, o que acontece? Sempre que ele se apega a alguém, seja de amizade ou de amor, em algum ponto essa entidade vai se despertar e matar essa pessoa que ele ama. Não tem como ele evitar isso. É algo que indiscutivelmente vai acontecer.
sempre aconteceu e até o momento não tem o que fazer para evitar. Ele é um cara totalmente neutro. Ele não liga para os humanos, para os demais deuses ou para ninguém. Ele só criou uma relação de um pouquinho de afeto com o Hades, porque o Deus fez se enxergar sobre outra maldição. Que no caso, a mulher que ele gostava, antes de morrer, amaldiçoou, entre aspas, ele, para que ele não pudesse tirar a própria vida. Coisa que ele queria fazer após descobrir sobre sua primeira maldição, que ele sempre mataria alguém que ele ama. Mas o Hades o fez enxergar de uma forma diferente, que isso seria uma bênção e não uma maldição. Afinal, essa mulher queria apenas que ele vivesse. Assim, Beelzebub por um momento enxerga sob uma nova perspectiva, embora crie monstros toda hora para tentar matá-lo. Já que ele não pode se matar, ele pode ser morto. Mas é sempre em vão. Inclusive, Rajun só aparece na luta número 6 por conta do Beelzebub. Enfim, quando ele descobre sobre a morte do Hades, ele resolve lutar e luta contra a mente mais brilhante da humanidade, o cientista Nikola Tesla. A luta é simplesmente tensa, insana. Tesla com sua armadura fazendo diversos movimentos e o Bel usando suas habilidades de defesa e ataque. O seu escudo é tão forte que ele defenderia uma marretada do Mjolnir de Thor. Isso não é especulação, isso está escrito na própria obra. E embora Tesla tenha sido o oponente que mais deu trabalho para o Bel, chegando a fazer ele usar o seu trunfo mais poderoso e até um tabu para os deuses, o pecado original, Deus vazio, ele venceu a luta, perfurando o coração do cientista. E assim, empatando o placar em 4-4. O nono deus a lutar é o último deus grego que faltava. O deus do sol e do arco e flecha, Apolo. Apolo era outro que estava nem aí pro Ragnarok. Ele só resolveu lutar por descobrir que o placar estava empatado e também que Poseidon, Hércules e Hades morreram para os humanos. E aí ele resolveu lutar. Ele enfrentou o maior espartano que já existiu na face da Terra. Se você assistiu 300, você sabe de que eu estou falando. O incrível Rei Leônidas. Embora os matos não seja tão incrível assim. Eu vou falar mais sobre ele no vídeo dos humanos, mas enfim. Apolo tinha vantagem absoluta. Ele diminuiu a arena só para zoar com a cara do Leônidas. Ele evitou usar seu arco e flecha, que é sua arma mais poderosa, só para zoar com ele também. Deixou ele no chão 3 vezes. Enfim, ele dominou a luta de vez. O Leônidas até que deu um trabalho lá pro final, mas o Apolo venceu sem grandes dificuldades, fazendo os deuses abrirem 5-4 no placar, e a 2 vitórias do Ragnarok. O 10º deus a lutar foi o único deus do panteão japonês a lutar, Susanoo no Mikoto. Ele é o deus dos mares e da tempestade na mitologia japonesa. Embora em Shumatsu isso nunca tenha sido confirmado dele ser deus dos mares e da tempestade. O que a gente sabe é que ele é o deus da espada. Então, com certeza, é o melhor espadachim que existe nos céus. Ele é o deus dos mares e da tempestade na mitologia japonesa. Embora em Shumatsu isso nunca tenha sido confirmado dele ser deus dos mares e da tempestade. O que a gente sabe é que ele é o deus da espada. Então, com certeza, é o melhor espadachim que existe nos céus. Embora seja o deus dos mares e tempestades, ele não usa nem ataques de tempestade, relâmpago, algo do tipo, durante a sua luta. Por sinal, ele enfrentou o maior espadachim do Shinsengumi, Okita Sold. E seja por ser muito fã do Okita, que ele diz isso na sua luta, ou até pelos deuses estarem à frente no placar, ele acaba por ser derrotado de uma forma, como posso dizer, bem roteirizada. Enfim, passando para o próximo. O 11º deus a lutar é o deus que está atualmente lutando, o deus Loki. Loki é o deus da mentira, da trapaça e da travessura da mitologia nórdica. É um deus que adora fazer brincadeiras contra outros deuses. Independente se essas brincadeiras vão causar algo ruim para outras pessoas.
Na mitologia nórdica, ele já cortou o cabelo da esposa de Thor, já matou o Baldo, tudo isso só por diversão. E um pouco de sadismo, porque Loki é um deus bem sinistro. Loki, na verdade, nem é um deus. Ele é um gigante de um reino chamado Jotunheim. Mas ele foi adotado por Odin, logo é irmão adotivo de Thor. E ele é um dos principais causadores do Ragnarok. No caso, o Ragnarok original, não o de Shumatsu. Ele está lutando atualmente contra o maior sniper da humanidade, chamado Simo Häyhä. E a luta está bem tensa. Loki mostrou a habilidade de invocar clones de outros deuses que ele tenha tocado até o momento. No caso, Thor, Odin e Hércules, até o presente momento. E não é apenas um clone de cada. Ele pode criar um exército de clones. Mas será que isso será eficaz contra Simo Häyhä? É o que vamos ver em breve. A partir de agora vamos falar de deuses que ainda não lutaram no Ragnarok, embora já estejam presentes. No caso, faltam 2. O 12º deus a lutar é Anubis. Anubis é o deus da morte do submundo na mitologia egípcia. Um deus com cabeça de cachorro e com um temperamento muito sério. Isso pelo menos na mitologia egípcia. Já que em Shumatsu ele parece mais um furry, uma personalidade brincalhona e até um pouco zoeira. Ele na realidade lutaria na 10ª rodada, ou seja, na rodada passada. Só que Susanoo tomou a vez dele, assim como Zeus tomou a vez de Shiva na 2ª rodada. Só porque ele queria lutar contra o Loki. Mas é bem provável que ele vá lutar na 12ª rodada. O motivo disso? Porque o deus que vai lutar na 13ª, ele precisa ser o último. Porque ele aparentemente é o deus mais importante, mais poderoso e mais relevante de toda a obra. E eu estou falando de Odin. Odin é o líder supremo do panteão nórdico, pai de Thor e pai adotivo de Loki. Ele é o deus do conhecimento, da sabedoria e dos combates, assim como seu filho Thor. O deus mais sábio, que trocou até mesmo seu próprio olho em troca de mais conhecimento. No universo de Shumatsu, ele está planejando algo que até agora não sabemos, já que na mitologia nórdica original, ele quis evitar ao máximo o Ragnarok justamente porque ele sabia que ia morrer. Mas em Shumatsu parece que ele queria que o Ragnarok acontecesse. Por quê? Não sabemos. O que sabemos até o presente momento é que Odin foi confirmado como um deus primordial, ou seja, mais antigo do que Zeus e qualquer outro deus que a gente conhece até o momento. E vamos ver o que o futuro nos reserva para ele. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, comente, se inscreva no canal e valeu!